Hoje eu vou falar com vocês, passar um pouquinho sobre poluição atmosférica, tá? Tendo em vista que muitos alunos, colegas, conhecidos estão fazendo provas, concursos, se inscreveram para Enem, teve também o vestibular aí da UERJ, do CEDERJ, e acaba caindo, tendo em vista que isso acaba caindo nesses concursos, nesses vestibulares, esse assunto, tá? Que é fundamental a importância que vocês consigam definir, separar cada um, consiga identificar, definir não, identificar, tá? Então o assunto de hoje com a tia Beth, tá? No Biologia com a professora Beth vai ser poluição atmosférica. Vamos dar uma espiadinha nesse vídeo que eu montei para vocês, primeiro, antes de qualquer coisa, sobre as camadas da atmosfera, porque vocês precisam se localizar aonde ocorrem os problemas, tá bom? Volto já já, em 1 minuto. A atmosfera terrestre é uma camada de gases que recobre o planeta Terra. Ela é composta principalmente por gases de nitrogênio, com 78%, oxigênio cerca de 21%, além de outros, como o dióxido de carbono, argônio, metano, etc. Bom, ela é dividida em camadas. Existe a troposfera, a primeira camada, a estratosfera, que para a gente é a mais importante, mais interessante, que está a cerca de entre 15 km a 50, 60 km, da superfície da Terra. E depois vem mesosfera, termosfera e exosfera. Vamos focar na estratosfera. Bom, voltei. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver, nesse assunto vai ser a camada de ozônio. Bom, nós vimos lá no outro vídeo, que a camada de ozônio ela se localiza, na estratosfera e que está cerca de 18 km, 20 km a 50, 60 km, da superfície da Terra, da superfície terrestre. E essa camada, ela não é uma camada assim totalmente definida, Ela é uma camada que está entre essa distância de 18 a 50, 60, e ali, nesse espaço, tem muito gás O3, tá? Esse O3, que é o que forma o ozônio, ele foi acumulado ali ao longo de muitos e muitos anos, e que possibilitou a vida, possibilitou e melhorou a vida na Terra, Aumentou a biodiversidade que nós temos hoje. Porque o que acontece? Tem lá o nosso planeta. O planeta tá meio troncho. Bom, nosso planeta, os polos, tem lá os continentes. E aí, em volta dele, tem essas camadas da atmosfera e nós vamos focar nessa da estratosfera, que é a camada de ozônio. Vamos representar aqui, tá? Como se estivesse aqui. Essa camada de ozônio, se você comprimir ela, para ver a espessura que chegaria de gases, seria bem fininho, tudo bem comprimido, tá? Então tá bem espalhadinho. Vamos lá. Essa camada de ozônio tem uma importância fundamental na vida da Terra, Porque ela impede, lá que o nosso amiguinho Sol consiga enviar muitos raios ultravioletas aqui para o planeta, tá? Então ela vai funcionar fazendo um filtro, tá bom? E aí, esses raios ultravioletas que vão atingir aqui, somente alguns vão entrar, para poder depois serem transformados em infravermelhos, que eu vou falar mais à frente, que vão gerar calor, tá? Então, isso aqui protege contra os raios UVA e UVB, dos raios ultravioletas, ok? Esses dois, esse V também, esses dois raios aqui, que é do raio ultravioleta. Tá bom? Essas duas formas. E aí, o que acontece? Estava tudo muito bem no planeta, funcionando bem, tudo normalzinho, quando de repente o ser humano, o Homo sapiens, ele resolve melhorar suas ferramentas de trabalho. E aí vem a Revolução Industrial. Vocês já devem ter estudado, a Revolução Industrial.
E aí no século XX começam a ser gerados vários gases tóxicos, muitas indústrias, né? Equipamentos, poxa, calor, ventilador, não, vamos fazer ar-condicionado, vamos, em vez de usar sal para poder manter, né, os alimentos, vamos fazer a geladeira, refrigerador. E aí esses gases refrigerantes, não é de refrigerante, é de refrigerador, eles acabam liberando na atmosfera substâncias que vão interferir na molécula de O3. Eles vão chegar lá e sai daí e vai transformar em O2. Vai acabar rompendo essas moléculas, né? Acontecendo lá uma reação química, vai separar e vão se transformar em O2. E O também, separado, tá? O que acontece? Qual é o nome desses gases? Bom, nós temos o carbono, né? E temos também um fundamental, tá? Temos o que mais se fala é o CFC. CFC seria o que, professora? CFC é cloro, flúor, carbono ou carboneto, tá? Esse é o principal. Ele é emitido através de motores de geladeiras antigas, ar-condicionados antigos, até na fabricação de plástico. Você sabia? Fabricação de plástico também vai emitir na atmosfera o CFC, o cloro, flúor, carbono, carboneto, que é o principal agressor da camada de ozônio, fazendo esse rompimento. O tetracloreto, né, de carbono e o brometo de metila também vão ser liberados. E aí acaba afetando a camada de ozônio. Além da geladeira, né, de ar-condicionado, fabricação de plástico, o aerossol. O aerossol ele emitia muito também, tá? E aí teve um acordo, né, em 1987 aconteceu o Acordo de Montreal, onde vários países, mais de 40 países, assinaram esse acordo para poder reduzir esse problema, né? Começar a tecnologia a melhorar, a emitir menos esses gases, para que pudesse, ao longo do tempo, né, resolver o problema. Mas que problema seria esse na camada de ozônio? Quando ele rompe o O3 e transforma em O2 ou O, né, essas duas aqui, acaba o que todo mundo fala de buraco na camada de ozônio. Na realidade não é um buraco, é um espessamento, tá? Só que fala-se buraco porque nas imagens por satélite aparece uma mancha como se fosse um buraco. Tá bom? Então por isso que ficou conhecido como buraco na camada de ozônio. Na realidade, acontece isso aqui. Lá na Antártida, acontece um espessamento, tá? E reduz. Quando reduz, acontece de entrar mais raios ultravioletas no planeta. E aí esses raios ultravioletas que entram aqui na nossa atmosfera, eles causam muitos problemas pra gente, tá? Eles causam mutação genética nas células, nos DNAs. Eles podem causar câncer de pele, tá? Que vem ocorrendo assim em grande quantidade, né? Mais frequente, o câncer de pele. Você deve conhecer alguém que já teve câncer de pele, ou vai conhecer. Ele também vai poder causar problemas na visão, tá? E entre outros, ok? Mas o principal que sempre cai nos concursos é a questão do câncer de pele ou mutação genética, tá bom? Então esse é um grande problema. Reduzindo esses gases, acredita-se que com os ciclos naturais, essa camada possa se refazer e proteger novamente o planeta contra essas radiações UV, UVA e UVB, tá? Além desse espessamento causar esse problema, quando entra mais raios UV, não falei que eles são transformados em infravermelho, ele vai também ajudar um outro problema, que é o aquecimento global. Segue aí, continua aí na sequência para vocês verem um pouco sobre o aquecimento global. Qual é a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? Tem muitos alunos que confundem. Vamos lá? Bom, o efeito estufa, né? Ele é um fenômeno natural que ocorre para proteger a Terra. O que acontece? O efeito estufa, eles são gases acumulados na atmosfera que favorecem segurar, né, segurar e transformar esses raios ultravioletas quando vem aqui, chegam no planeta, ele transforma em infravermelho e segura parte desse calor. E por que isso é importante? Se não fossem esses gases encontrados aqui na atmosfera,
esse calor, ele simplesmente à noite iria embora. A temperatura média do planeta é cerca de 15 graus, né, Celsius. Se não tivesse o efeito estufa, nós estaríamos em uma média de 18 graus abaixo de zero, tá? De dia seria muito quente e à noite muito frio. Bom, quais são esses gases que seguram o calor, né, os raios infravermelhos aqui na atmosfera para manter o planeta aquecido que nem um cobertor? São eles: o monóxido de carbono, transformado em CO2 na atmosfera, tá? Temos lá também metano, liberado de forma natural também. O metano, inclusive, ele tem capacidade 21 vezes maior do que o carbono de se reter calor, tá? Então, o metano também, tá? E a água, o H2O. A água também, o vapor de água. A umidade relativa do ar. A água, ela também segura um pouco desse calor, tá? A umidade do ar. Bom, mas aqui o nosso maior problema, o problema inicial que se encontra hoje, né? 80% dos gases de efeito estufa, cerca de 80%, é o CO2. Hoje, depois lá da Revolução Industrial, a chegada dos carros, né? Nós estamos numa época que se fala muito não em efeito estufa. Quando ele aumenta, né? Imagina, tem vários gases aqui. E aí vem carro, ó, cuidado. Muito carro, sabe? Parou lá o trem, que era um meio, né, de transporte que se usavam menos pessoas do que o carro, mais pessoas e menos transporte do que o carro, né? Porque imagina, um trem tinha 30, 40 pessoas, agora imagina essas 30, 40 pessoas usando um carro, né? Então, esses carros, eles usam combustível, certo? Um combustível muito problemático é o combustível fóssil. O combustível fóssil é o petróleo, tá? Eu vou voltar aqui. O petróleo, ele quer dizer óleo de pedra. Petrum, óleo, tá? Óleo, petros, óleo. Isso, grego, latim. Bom, petros, óleo, quer dizer óleo de pedra. E aí, esse óleo de pedra, ele não é um óleo de pedra real. É porque muitos milhões de anos atrás, alguns organismos morreram, foram soterrados sob pressão e ficaram ali abaixo do nível do mar, lá bem soterradinho, e ficaram pressionados. Essa pressão, né, e a temperatura lá local acabou que segurou o carbono, se transformou no líquido, né, que se transformou o petróleo. Esse líquido oleoso, quando queimado, libera muito monóxido de carbono no ar, muito, né? E aí o que acontece? Quando se encontra lá com oxigênio, a água, acontece transformações, nós temos então o dióxido de carbono na atmosfera. Com a chegada do carro, isso aumentou muito no ar, certo? E aí começou a ter mais gases. Então esses combustíveis fósseis fizeram com que o ar ficasse sobrecarregado. E aí quando vem radiação ultravioleta, que chega aqui e vai embora, porque ele bate e volta, tem a refração, ele acaba sendo segurado por esses gases em excesso. Começou a superaquecer o planeta, né? E esse superaquecimento se chama aquecimento global. Mas o aquecimento global, ele não é somente o problema do dióxido de carbono, não. Ele é também a questão da pecuária, agropecuária, pecuária, enfim. Ih, boi! Tô ouvindo, boi? Sai pra lá, boi! Então, o boi, ele tem um detalhe biológico. O boi, ele é um ruminante. Ele tem um órgão que se chama rumen, que é a dobradinha, o bucho, né? Do bode também, aquela buchada. Então, essa dobradinha não é o estômago, é o rumen. O boi, ele de dia, ele raspa bastante o pasto. E como é claridade, já por natureza, ele evita predadores, então ele está sempre atento, ele não perde tempo dele em mastigar. Ele está raspando, raspando. Quando ele está em local seguro, tranquilo, aí ele vai ruminar, porque ele é ruminante, e começa então a mastigar. Esse processo de guardar o alimento no rumen já começa a fermentação. Essa fermentação feita por arqueobactérias, né, na grama, que ele raspou em certos momentos do dia,
vão transformar, vão começar a degradar lá no estômago, a decompor, e quando ele, no estômago não, no rumen, e quando ele puxa, rumina e começa a mastigar, parece que está mastigando chiclete, aí sim, ele começa a quebrar a grama, tá, para ir para o estômago, e aí começa o processo de digestão. Nesse processo de ruminar, de gerar a fermentação por arqueobactérias, produz muito gás, o metano, que tem 21 vezes mais capacidades que o carbono de reter calor. E esse metano é liberado, seja durante a digestão que ele está mastigando, arrotando, ou na flatulência. Flatulência, né? Então assim, a flatulência libera esse gás. Ah, mas um boizinho ou outro não tem problema, não. Mas vários bois têm. Né? A pecuária, imagina, se devastam várias áreas de mata, transformam em campo, já é um problema, e aí colocam pecuária. Ah, vamos parar de comer carne então para reduzir? Beleza, mas não se esqueçam de um detalhe, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do planeta, tá? Ele é um dos maiores exportadores de carne. E ele não vai parar de exportar porque entra dinheiro aqui. Teria que o mundo inteiro reduzir o consumo de carne, não somente aqui no Brasil, certo? Então, assim, o boi ele é um grande problema, porque desmata aonde estaria acontecendo a fotossíntese para criar boi e liberar metano. Aí vem mais aqui gases que vão segurar, reter calor. Esse aquecimento global tem problema, tem vários problemas, né? O derretimento das calotas polares, aumentando o nível do mar, causando alagamento em cidades beira-mar. Imagina que loucura! Também tem problema de chuvas, alagamentos, chuvas fora de locais que deveriam estar ocorrendo, né, em cidades, alagamentos, e problemas respiratórios também podem causar aqui, porque são gases poluentes. O carbono, o monóxido de carbono, ele tem um grande problema, porque se você tiver no estacionamento, o carbono que vai entrar lá, o monóxido de carbono, na sua circulação sanguínea, vai interagir com sua proteína e hemoglobina, né? E não vai deixar o oxigênio circular direito. Ele vai reagir, sequestrar lá o oxigênio, né? Se transformando em dióxido de carbono, e você vai ser asfixiado, tá? Você vai morrer asfixiado no estacionamento fechado, onde você fique respirando ali aquele monóxido de carbono sendo liberado. Então esse é um grande problema também, tá? Dessa molécula aqui, que é o dióxido de carbono, ok? Mas de que forma podemos reduzir esse problema? Bom, nós falamos em mitigações. Quando se fala em mitigações, são reduções do problema, tá? De que forma? Bom, eu não falei lá no iniciozinho que o trem ele carregava mais pessoas do que o carro? Então passe a andar mais de ônibus, bicicleta, eu sou uma adepta à bicicleta, use, faz bem para a saúde, para a natureza e para você, para sua própria casa, que é o planeta, tá bom? Que mais? Você pode ir caminhando, ir na padaria, né? Reduzir o uso de combustíveis fósseis. Um meio que estão fazendo, né? Vamos usar o biocombustível, beleza. Aí já me perguntaram, meus alunos, mas não libera também monóxido de carbono? Libera, mas o biocombustível é uma balança. Por quê? Primeiro você planta, por exemplo, canas, pés de canas. Enquanto são canaviais, estão fazendo a fotossíntese, sequestrando o dióxido de carbono, né? E lá na transformação da fotossíntese, junto com a água, vai liberar o oxigênio, beleza. Então, primeiro planta-se os canaviais para depois transformar em álcool. E aí ele ser queimado, tá? Vai liberar também, mas aí tem uma balança. Primeiro sequestra o dióxido de carbono, depois ele libera os monóxidos, tá? Então, o biocombustível seria um equilíbrio, tá bom? E teve também, eu falei do protocolo do Montreal, 10 anos depois, em 97, teve um outro acordo, o protocolo de Kyoto, de reduzir a emissão desses gases poluentes que fazem o problema do aquecimento global, tá bom? Que acaba gerando esses problemas. O aquecimento global, ele já aumentou 1 grau Celsius a nossa temperatura, e isso faz uma diferença na biosfera. Então, 1 grau que aumentou já fez um problema, e estima-se que aumente até 4 graus, imagina 4 graus. Se você, quando troca a água do seu aquário, você troca o peixinho, você tenta colocar no saquinho para ambientar na temperatura antes de jogar, para não dar um choque térmico, numa diferençazinha, imagina isso numa escola global. Afeta o oceano, o aquecimento global, tá? Afeta, agora tem os plásticos que estão gerando problemas também no oceano, junto com isso, e os plásticos estão contribuindo também lá no oceano, que está uma quantidade enorme. Então isso tudo acaba prejudicando tanto o planeta como todos nós. No finalzinho eu vou fazer um esqueminha separando por cada situação os gases que afetam cada fenômeno, ok?
vamos para o próximo. O próximo que eu vou falar vai ser a inversão térmica. Vamos lá nas inversão térmicas, ver o que acontece? Bom, galerinha, eu já deixei aqui o desenho adiantando, né, para poder falar com vocês. Aqui continuando a sequência. Bom, nós temos aqui a questão da inversão térmica, que às vezes pode cair numa prova, né, no vestibular, enfim. O que acontece? A gente está falando de gases poluentes. E aí nas cidades, né, acontece esse fenômeno. Quando principalmente em locais que tem as estações do ano bem definidas, né? Então, vocês já repararam que no inverno você fica com o nariz coçando, você espirra, você tem rinite, sinusite, bronquite, tudo que é it que não deveria ter? Então, esses ites, elas são provocadas principalmente pelos gases poluentes, tá? E no fluxo normal, né, durante as estações do ano, que seriam primavera, verão, outono, o que acontece? O ar aqui próximo à cidade está quente, mais acima frio e mais acima ainda mais frio. E o ar quente, ele é menos denso, ele tá lá com as moléculas agitadas, um calor, né? E aí aquelas moléculas tendem a subir porque são menos densas, são mais leves. Então a poluição que o carro manda, as fábricazinhas mandam, aqueles gases tendem a subir, tá? E vai embora lá na atmosfera. Bom, e aí ele se espalha. Quando chega no inverno, o que acontece? Aqui vai acontecer a inversão térmica. A inversão térmica não é quente, frio e mais frio. Aqui embaixo na superfície fica frio, não consegue reter calor, né? Reter não, liberar calor por conta da estação. Fica um clima mais frio, uma camada um pouco mais quente e depois frio de novo. É um sanduíche, né, com o quente. E aí esses gases, eu não falei com o ar quente, lá as moléculas agitadas, elas vão subir porque é menos densa? Então, no frio, todo mundo quer ficar juntinho, né, próximo, as moléculas também. No frio elas vão estar mais próximas, menos agitadas e mais densas. Por estarem mais próximas, vão estar mais acumuladas e vão ficar mais na parte de baixo. Mas que moléculas seriam essas? As moléculas de gases poluentes vão estar no ar, né, mais frio, ali próximo à superfície. E aí, né, você começa a ter problemas respiratórios. Esses problemas respiratórios gerados no inverno não é a culpa só do frio do inverno. Claro, tem a questão de você ter um probleminha com o frio, a friagem, nariz gelado, mas tem a questão da inversão térmica trazer pra gente de volta os gases poluentes que nós liberamos no ar. Não diz que a lei do retorno? Então, essa situação é o verdadeiro exemplo da lei do retorno, tá bom? E aí, já falando nas cidades, né, você repare que quando a gente vai para o Rio de Janeiro, né, lá é mais quente, a gente sente mais o nariz, a rinite, acontece o que chamamos de ilhas de calor. Em cidades grandes, prédios, edifício, impede circulação de vento, muitos gases, concentração de calor nesses gases, como foi falado, né, no carbono, o monóxido de carbono que se transforma no dióxido de carbono, né, ao se unir com o oxigênio. Então, se tornam, as cidades se tornam ilhas de calor. E normalmente as pessoas colocam a calçada e arrancam as árvores. Gente, quanto mais árvore, mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais oxigênio e menos dióxido de carbono no ar. Porque ela sequestra, né? As florestas, as matas sequestram. Então, as queimadas são um grande problema. Tanto lá naquele caso do aquecimento global que eu falei, como aqui também. Porque vai gerar gases tóxicos, vai eliminar a árvorezinha que estava lá e ela não vai refrescar o ambiente. Se sua cidade, como aqui na minha, tem bastante vegetação em volta, então a sua cidade ela tem um clima mais ameno, mais, né, fresco. Então não é uma ilha de calor, mas quando começa a surgir fábricas, indústrias, muitos carros, gases poluentes e arrancar as árvores, aí sim, isso vira um grande problema. Não é só uma questão de ambiental porque é bonitinho, é uma questão de sobrevivência, é a fotossíntese, tá? Ela é base para clima, alimentação, para tudo. Tá bom? Que será um outro vídeo que eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a inversão térmica, o fluxo normal e ilhas de calor, que são em cidades grandes. Ok? Agora nós vamos para a próxima etapa, que é a chuva ácida. Tá bom?
Aguarde aí. Bom, continuando aqui para poder a gente encerrar com a poluição atmosférica e fazer uma síntese de tudo isso. Que eu mantenho uma síntese para os alunos poderem decorar os gases responsáveis, né, e as situações responsáveis por cada fenômeno, para poder diferenciar. Vamos lá, vamos para o próximo, que é chuva ácida. A chuva ácida, ela vem se tornando um grande problema, tá? E vocês vão entender por quê. Eu falei lá, né, na passagem dos vídeos sobre a questão da Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial não trouxe só problemas com os carbono, dióxido de carbono, CFC, né, e outros. Também trouxe um grande problema, tá? Que é o enxofre. No caso aqui nós temos SO2, óxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Os óxidos são os grandes problemas na atmosfera, porque associando-se com água e oxigênio vão gerar problemas, tá? Bom, mas vamos por etapa. A fábrica está lá, fizemos a Revolução Industrial, facilitamos nossa vida e as fábricas começaram a produzir fumaça como resultado da produção, tá? E essa fumaça vai para a atmosfera. Na natureza já acontece, né, esses gases naturalmente, o enxofre liberado pelo vulcão, já acontece na natureza, mas em proporções bem pequenas, que acabam ajudando em todos os ciclos, né, que nós temos, né, ciclos biogeoquímicos. E aí o que acontece? Quando a fábrica libera aquela fumaça dela, ela está liberando o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, tá? Quando chega na atmosfera, vai se associar com as moléculas de água e oxigênio também. E aí, essas nuvens, né, que vão condensar essas moléculas, vão estar se transformando em chuva ácida. Um detalhe, a água já é ligeiramente ácida, tá? Mas é uma acidez muito fraca, muito baixa. O H2O já é uma substância levemente ácida. E aí, quando se une, né, nesse caso com o SO2, vai formar H2SO4, ácido sulfúrico. E quando se une com o NO2, o dióxido de nitrogênio, vai formar ácido nítrico, tá? Que são muito perigosos na atmosfera, essa união quando são condensados em nuvens. Porque há nuvens, que são os rios voadores, né? Porque é o ciclo da água. A água evapora, o riozinho, ou a lagoinha, o marzinho. Eu tinha um professor de ecologia que falava tudo assim, lagoinha, peixinho, tão bonitinho, né? E aí, quando essa lagoinha, o riozinho, tudo isso evapora com calor, a água sobe em forma de vapor, condensa lá onde é mais frio, né, na parte da atmosfera mais fria, e aí se transforma em nuvens, não fica parada, vai andar, ela vai se mover, não vai andar, vai se mover, tá? E aí esse rio voador, né, ele vai levar junto essas moléculas. Quando ele chega em determinados locais, vai chover. A chuva ácida, que tem um pH aproximado de 5,3, 5,4, que já é uma acidez, aí sim leva esse nome de chuva ácida, pode acabar matando seres vivos em floresta. É ácido sulfúrico, ácido nítrico, gente. Vai acabar contaminando rios, aumentando a acidez do rio, vai matar aquelas espécies, vai causar também erosões no solo, formando grandes cavernas, né? Na parte do solo, vai matar a vegetação. E na cidade causa problema também, porque vai causar corrosões em metais, tá? Vai causar também problema de, por exemplo, monumentos, né, arquitetônicos, vai causar corrosões nos metais e vai acabar dissolvendo algumas substâncias ali da construção, tá? Então a chuva ácida é um grande problema, tá bom? E assim, os países que mais emitem esses gases poluentes, né, são Estados Unidos, China, que produzem mais essa quantidade de fumaça tóxica, tanto para o monóxido de carbono, como com a questão do enxofre e no caso aqui do nitrogênio, do dióxido de nitrogênio, tá? O
formando a chuva ácida com o ácido sulfúrico e o ácido nitroso. Bom, eu acho que é isso, tá bom, galera? Agora vamos lá. Eu tô muito agitada hoje, reparem, né? E aí eu acabo gaguejando um pouquinho. Então vamos lá na síntese que eu quero montar para vocês. Me acompanhem aí. Bom, galera, vamos para a nossa síntese sobre poluição atmosférica, de tudo que vocês viram aí um pouco mais detalhado, tá? Esta síntese pode ajudar você na hora da dúvida de fazer lá as questões, porque às vezes as questões vêm para confundir, tá bom? Vamos lá. Buraco na camada de ozônio. Buraco, tá? Que seria o espessamento da camada de ozônio. Se ela tem essa espessura, ela passa a ficar com esta espessura, causando a sensação de um buraco, porque é fina a camada, tá bom? Então, o buraco na camada de ozônio, que foi na época após a Revolução Industrial, que começou a gerar esses gases problemáticos, são eles: CFC, cloro, flúor, carbono ou carboneto, o tetacloreto de carbono e o brometo de metila. Guarde aí. Bom, o próximo, efeito estufa. O efeito estufa é natural, que também trabalha com os gases do aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que o aumento do efeito estufa, aquela cobertinha do planeta para manter ele aquecido, tá bom? Segurando o aquecimento. Com o aumento dos gases, após também a Revolução Industrial, esse aquecimento global, ele começa a concentrar mais o dióxido de carbono, o monóxido, né, que se transforma em dióxido de carbono, e o metano, que eu falei lá da questão das vaquinhas, tá? Com essa formulação, CO2, dióxido de carbono na atmosfera, e CH4, metano. Bom, esse é o aquecimento, o efeito estufa. Agora a chuva ácida, que são outros tipos de gases na atmosfera. A chuva ácida vai liberar SO2, né, o dióxido de enxofre, S, e Na2, que é o dióxido de nitrogênio. Junto com a água, vão ser transformados em ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nitroso, HNO3. Repare que são diferentes, tá vendo? Essas moléculas que estão trabalhando esses fenômenos são diferentes, tá? E nós temos a inversão térmica. Olha o nome, inversão térmica, inversão do calor, inversão da temperatura. Ocorre em grandes cidades durante o inverno, também ocorrendo as ilhas de calor nas grandes cidades, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a diferença entre cada situação, tá? E como que a gente pode fazer a mitigação para o clima, a mitigação para a atmosfera, para esses problemas. Mitigação são soluções. As mitigações que nós podemos adotar são caminhar mais, andar de bicicleta, reduzir o uso de carro, né, reduzir o uso de combustíveis fósseis, né, principalmente. O consumo de carne no mundo não seria somente aqui no Brasil, tem que ser mundial, porque se o Brasil exporta carne, não é somente você que vai resolver o problema, você vai amenizar, sim, mas é uma porcentagem tão pequena, porque quando se exporta, entra dinheiro, né? Então eles acabam devastando as áreas, montando pecuária, e aí acaba gerando todo o problema. O bom mesmo é trabalhar a agroecologia, mas a agroecologia ainda está muito longe de ser uma realidade, vamos dizer, a nível, uma escala grande, né? Bom, tudo que é mais prático, gasta-se menos, gera mais dinheiro e acaba gerando problema. O dinheiro, sempre falo para meus alunos, é o grande problema da humanidade. O dinheiro e o petróleo. Enquanto tiver petróleo, temos problemas por conta do dinheiro, tá bom? Então vamos plantar mais árvores. Ah, mas vamos fazer uma floresta de eucalipto? Não, criatura! Não é uma floresta monocultura de eucalipto. Poxa, eu tenho um amigo aqui numa cidade próxima que ele está fazendo mudinhas de plantas que são da região, nativas da região. E ele está querendo reflorestar parte do terreno dele. Uma amiga minha já fez isso, né? A minha mãe também. E aí, reflorestando essas áreas com plantas nativas, você acaba ajudando a cadeia alimentar, tendo suas frutinhas também e reduzindo a poluição atmosférica, que é o sequestro do carbono, o famoso sequestro do carbono, tá? Que elas vão fazer para realizar a fotossíntese, tá bom, galerinha? Vamos plantar mais plantinhas, tá? Deixa aqui um beijo para vocês, espero que tenham entendido o meu recado e qualquer dúvida, sugestões, é só colocar a mensagem. Deixa o seu joinha, não esqueça de se inscrever no meu canal e
Claro, indicar para os amigos. Um beijo no coração e biologia com a professora Beth. Fala, galerinha! Então, hoje nós vamos fazer... Agora nós vamos para a próxima etapa.